Sem vencer há 10 rodadas e na zona do rebaixamento, a Ponte Preta busca reencontrar o caminho das vitórias para poder respirar na competição e se manter na Série B em 2024. Com os resultados da última rodada, as chances de queda para a Macaca aumentaram, segundo os especialistas. De acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade de rebaixamento da Macaca subiu para 64,7%. No entanto, a Ponte ainda tem a vantagem de não precisar depender dos outros resultados para garantir a sua permanência. A gente sabe dessa sequência difícil que a gente vem passando, né? Sem um resultado positivo, mas a gente continua trabalhando, a gente continua vivo no campeonato, sabemos que depende só da gente, então o grupo está unido, está bem focado. Então, dizer que a gente está focado, né? A gente continua trabalhando e, como eu falei, ainda só depende da gente e a gente vai lutar até o final. Dependendo apenas de si, a Ponte Preta tem mais 3 confrontos nesta reta final de competição. E o primeiro deles, justamente contra um rival direto na luta contra o rebaixamento, o Tombense. Com 35 pontos, a Macaca é a primeira equipe dentro do Z4 e tem uma diferença de 2 para a equipe mineira, que ocupa a 14ª colocação. Como eu falei, é um confronto, né? Um jogo de 6 pontos. A gente sabe que vale muita coisa para nós e vale para eles também. Então tenho certeza que vai ser um jogo bem difícil, um jogo bem disputado, mas, como eu falei anteriormente, são 3 finais para nós e a gente vai lá jogar uma decisão, a primeira das nossas decisões. E para a partida deste sábado, o técnico João Brigatti vai ter praticamente todo o elenco à disposição. Sem nenhum atleta suspenso, as 2 únicas peças que seguem de fora são os zagueiros Edson e Matheus Silva, que seguem no departamento médico. E para que o resultado possa vir no final de semana, o capitão Fábio Sanches reforçou que o mental da equipe precisa estar 100% para poder conquistar os 3 pontos fora de casa. Futebol é assim, a gente sabe que são momentos, são fases, todo mundo que vive aí no meio do futebol já passou por isso, de momentos bons, momentos difíceis, mas acho que a forma de resgatar é exatamente essa, pensando em tudo que a gente já fez, né, o que a gente viveu aí na Ponte esse ano, conquistando o título, sabendo da capacidade da nossa equipe, então a melhor forma de resgatar é essa, né, trazendo a nossa memória e coisas boas, coisas que nós conquistamos esse ano e que a gente tem condições de fazer bons jogos daqui pela frente. E na tarde de ontem, a Ponte recebeu o Leonardo Santos, de apenas 10 anos, para acompanhar o dia de treino no CT Jardim Eulina. O pequeno torcedor da Macaca viralizou no final de semana ao aparecer chorando durante a partida contra o Avaí. Leonardo ainda ganhou uma camisa autografada do elenco e pôde tirar uma foto com todos os jogadores. Parabéns à Ponte Preta pela atitude, né? O garotinho teve lá uma decepção imensa, chorando aos prantos, emocionou a todos, mas a Ponte compensou, pelo menos levando ele para tirar essa foto, para conhecer ali os jogadores e deu uma camisa personalizada. Parabéns à Macaca pela atitude. Você imagina esse menino, quando ele estiver lá com seus 20 anos, cara, a alegria dele. Estava no estádio, lá sofreu com o time, com a derrota do time. E aí vem a diretoria da Ponte, eu quero parabenizar também, viu? E sabe uma coisa que é legal também, Batista? Pro menino é sensacional, maravilhoso pra família. Mas pro time também, cara. Né? Os caras traz uma atmosfera diferente, sabe? Você escutar ali, pros jogadores é legal isso também, porque a Ponte tá precisando muito da parte emocional, né? Eu acabei de falar isso agora na Rádio Bandeirantes ali. A Ponte tem uma intensidade legal, cria oportunidades, mas falta um pouco de calma, tranquilidade, e isso é emocional. Né? Situação ruim, a pressão muito forte, né? A situação na competição também é ruim, então isso aí traz essa parte emocional que deixa um pouco desequilibrado. E aí um momento desse aí, não tenho dúvida, parabéns à diretoria da Ponte. E eu queria também, Batista, eu fiquei sabendo dessa notícia hoje, tá? O elenco da Ponte, e a gente tem visto correndo, barbaridade e tal, os caras estão na mão de um profissional, quero mandar um grande abraço para ele, chama Thiago Vegetti, que é o preparador físico da Ponte. Teve a saída lá do preparador físico, ele assumiu a preparação física da Ponte e está em boas mãos.
porque é um baita de um profissional e foi um dos melhores preparadores físicos que eu trabalhei na minha vida. Então, parabéns aí também à Ponte por estar efetivado o Thiago, né, e estar dando essa oportunidade para ele. E a gente tem visto em campo. Claro que falta alguns outros detalhes, mas a parte física da Ponte está no caso. Inclusive até a boa performance do Elvis, né, na parte física na última partida. Olha, esse garoto ele pode servir de inspiração para que a Ponte possa conseguir aí o resultado positivo diante do Tombense. Esse é o jogo. Se a Ponte vencer o Tombense, a Ponte escapa. Esse garoto pode servir de inspiração para que os jogadores possam dar a essa partida um sentido de missão. Ter amor pela honra. Jogar pela honra. E não estou nem falando pela história da Ponte. Estou falando honra de cada um. Ser rebaixado é o que de pior pode acontecer na carreira do jogador. Ele vai carregar isso para todo sempre. No currículo dele vai estar lá um rebaixamento. Então tem que ter amor pela honra. Tem que ter amor pela vitória. Quanto tempo faz que não vence? 10 partidas. Tem que se sentir envergonhado por isso. Quando o ser humano se sente envergonhado pelo trabalho horroroso que ele está fazendo, ele está próximo de começar a acertar. Ele está próximo de buscar um caminho diferente daquele traçado. E pode ser que aconteça isso, e é em cima disso que a Ponte vai lá. O Eli Carlos trabalhou conosco aqui como comentarista, jogou no Guarani, Cruzeiro, Flamengo, tantos clubes, né? Já falecido, que Deus o tenha. E a frase dele era: quanto mais tempo sem perder um time está, mais próximo ele está da derrota. Por quê? Porque não existe time que passa o tempo inteiro sem perder, pô. Aqui no Brasil nós temos o Internacional, aquele Internacional do Falcão, do Carpegiani, que ganhou o campeonato invicto. Foi o único. O Campeonato Brasileiro existe desde 1971. Então não tem time. E ora, não estou fazendo nenhuma comparação aqui com Tombense com o Internacional, tá? É só figura de linguagem, entendam. Então, pode ser que o Tombense esteja próximo da sua derrota. Não é um super time, deu uma ajeitada lá, começou a ganhar os jogos, mas pode ser o jogo da Ponte, esse que a Macaca vai ganhar, não é isso? Batista, isso é muito individual, sabe? Os valores hoje em dia, eles mudaram muito. Hoje é uma grande confusão. O que você colocou é extremamente correto para pessoas de caráter, né? Quem tem caráter e vergonha na cara, utiliza o exemplo desse moço. Esse menino, ele é um exemplo do sentimento e da vergonha que a torcida da Ponte está nesse campeonato. Então, se eu estivesse lá, mas eu não estou, eu tomaria esse menino como um grande exemplo para tentar dar a volta por cima. Só que isso é muito individual, não é? Eu espero, sinceramente, que isso sirva de exemplo e eles corram mais do que eles podem. Porque é a única maneira que eu conheço deles vão compensar a história do momento ruim técnico que o time vive nesse campeonato e que alguns carregam consigo. Tem gente que tem talento, tem gente que não tem talento. Esses são os escolhidos para tirarem ou não a Ponte dessa situação. Capacidade tem, porque o campeonato é muito parecido. Tombense não tem um super time para a gente colocar que é impossível a Ponte ganhar. Não, muito pelo contrário. Há possibilidade sim, mas para isso acontecer precisa ter mobilização, precisa ter o controle emocional que você falou, mas precisa principalmente... Jogador de futebol, está aqui o Glega, pode me desmentir. O jogador joga por 2 motivos, ou por 2 razões. Por ele e para a família dele, pela família e por ele, e pelo comando dele. Se essas 2 coisas tiverem peso, o cara vai ser um vencedor. Ele joga pela família dele, por ele, em primeiro lugar, e em segundo, pelo comando dele. Então vamos ver como é que vai ser a reação geral de todos. Eu acho que apesar da derrota, eu falei isso, né, Glega? Acho que você também comentou isso, Tigrão também. Apesar da derrota, o desempenho geral foi até aceitável. O que não é aceitável é a derrota pela situação.
Então, veja, eu percebi nessa última semana, pelas redes sociais, no Nossa Área, atrás, no Esporte em Debate, à tarde, que as reações elas foram de chateação, mas não de revolta, não de indignação pelo momento contra o Avaí. Isso traz alento. Pode ser que o João esteja... Eu estou colocando o condicional, tá, gente? E também não estou pregando milagre aqui e nem coisa que eu não acredito. Eu acho muito difícil a situação da Ponte. Mas o time começou a dar mostras de talvez esteja encontrando aí um caminho, uma situação diferente. Vai precisar fazer diferente contra o Tombense. E se não fizer diferente, vai ter a mesma dificuldade. Eu não estou falando só de escalação não, tá, gente? É de uma situação completa. Esquema de jogo, a prática do esquema de jogo, a aplicação do combinado do treinamento para aquela partida e, principalmente, correr mais, ir no limite. A partida requer ir ao limite. Como o time foi, por exemplo, agora, recentemente, no Campeonato Paulista, onde a Ponte, de maneira justa e correta, foi a melhor da Série A2. Precisa acontecer isso. Veja quantas coisas nós estamos colocando que tem que acontecer para a Ponte vencer fora de casa. Mas tomara que aconteça, né, Batista? Estamos torcendo para isso. Eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo. O CH falou uma coisa e tem também a questão da logística. A Ponte vai viajar agora à tarde, tá? A Ponte vai viajar agora à tarde. E ontem, Batista, veio, sabe aquele passarinho daquela assoprada? Diz que Elvis vai jogar. Foi o seguinte, ele não cravou. O Elvis vai ser titular. Eu perguntei, e o Elvis? Ele falou assim, olha, o que você achou do Elvis? Ele jogou bem, achei que jogou muito bem. Aliás, jogou mesmo. Aí ele falou assim, bom, então, quem joga bem não tira do time. Então, deixou essa dica. Então, eu acho que o Elvis deve jogar. Agora, tem uma coisa que o CH falou que eu concordo plenamente. Que é você pôr em prática aquilo tudo que foi determinado e executado durante os treinamentos. Porque o João é um cara inteligente, né? Ele sabe o que vai enfrentar lá. Além da pressão, além da atmosfera lá, do campo. Além de tudo isso, tem a questão de que vai ter que ter a batalha tática, né? Que é você se sobressair. Agora, CH, uma coisa que eu não concordo, você falou tem que ir no limite. Eu acho que para esse jogo tem que ir além do limite. Sim. Porque no limite o Tombense também vai estar. Que exceder o limite. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né? Se superar em cima do seu adversário. Porque o cara também está no limite ali. Então você tem que ir além do limite em tudo, hein? Não estamos falando aqui só de correr, não. Tática, né? Posicionamento, deslocamento, né? Na hora que aparecer uma oportunidade, botar a bola na rede. Porque se a Ponte tivesse aproveitado as chances que teve contra o Avaí, não teria perdido o jogo. E parafraseando o amigo Batista, que ele gosta de utilizar essa frase, eu acho que cabe nesse momento, aliás, na maioria dos momentos. Se preciso for, sair com os pés sangrando. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Bem, é o seguinte, o jogo está marcado para as 18 horas no sábado, transmissão pela Rádio Bandeirantes. Estarei no comando, vou narrar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, AM 1170 e FM 85.7. E também no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.